E sobre, por exemplo, a sua carreira como ator, ela se iniciou em simultâneo com os bombeiros, então? Você entrou dentro do teatro quando você já estava trabalhando como bombeiro? O teatro ele começou em 2008, né, e eu consegui entrar no bombeiro em 2011. Ah, Então eu sim. já estava no teatro, né. Então eu falo assim, Uhum. ó, às vezes quando eu tô no quartel, né, assim, eu falo assim: "Poxa, não sei como que a corporação deixou um palhaço entrar aqui, né, mas agora que já entrou, agora vocês vão ter que saber lidar comigo aí". Era um palhaço sem nariz pintado, mas depois que pintou, não, vai ficar aqui agora. Exato, já tá aí. Que legal. E sobre, por exemplo, os personagens que você criava dentro das suas aulas, né, principalmente de atuação, Uhum. você chegou depois a adaptar alguma coisa, principalmente na construção desse seu novo personagem? Ou, por exemplo, todos os projetos que você utilizou no passado, eles serviram de crescimento ou, de certa forma, né, foram ali inspiração para o que viria a ser o Perico? Sobre pegar um pouco daqueles personagens para o Perico, não, porque o Perico sou eu, né, o palhaço sou eu mesmo ali, assim, né, eu acho que tudo que eu tive na questão do teatro, nas aulas de atuação, me aprendi muito as técnicas, né, às vezes como projetar uma voz, como olhar, como fazer uma triangulação. Uhum. Então, assim, a palhaçaria eu fiz inúmeros cursos, né, até fora do Brasil, eh, é muita técnica, você estuda muito, assim, né, quem quer ser palhaço tem que estudar muito para ser palhaço, não basta ser só da vida, né. E aí, então eu acho que seria mais isso. E aí, então, assim, essa questão dos personagens eu não uso no Perico, né, eu uso mais algumas técnicas, mas o Perico sou eu mesmo, dessa forma escancarada, né. E eu acho que o que é legal do Perico é exatamente isso, por ser eu sou muito verdadeiro, né. O palhaço ele é muito verdadeiro, tem que trabalhar muito isso. Uhum. Porque não adianta eu querer chegar para fazer uma gracinha que não vai rolar, o público não vai comprar aquilo, né. Mas agora se eu sou verdadeiro numa ação, se eu mostro que eu realmente eu sou atrapalhado ou que eu sou esquecido, né, que eu me distraio fácil, o público se conecta com isso. Ele vê que aquilo é verdadeiro. E aí muitas pessoas inclusive falam assim: "Nossa, eu também sou assim". E aí a hora que cria essa conexão, eu acho que transforma numa coisa muito maior. É a hora que a risada ela é verdadeira, né, que ela vem espontânea mesmo, vem muito mais gostosa. Que legal. Io, para o novo poderoso Foi nesse espetáculo que eu descobri a minha pesquisa e qual eu venho desenvolvendo, que é a arte de se conectar. Então, assim, quando eu chego para o público ali, eu me apresento, eu olho para cada um, respiro junto com o público e digo para eles: fiquem tranquilos, o que vai acontecer daqui para frente é entre eu e você. E aí então a gente cria essa conexão e aí a gente sente uma liberdade para poder jogar, para poder brincar com o público. E uma outra coisa também que eu lembro que você comentou bastante, principalmente na sua comunicação no geral, é que o Perico ele é um personagem que não fala necessariamente, né? Ele tem uma jogada de corpo, né? Ele tem todo um trabalho que envolve muito de você na personificação, né? No jogo corporal da coisa para fazer a comédia, né? Para fazer a palhaçada no geral. Como que foi também toda essa construção dessa questão? Eu vou fazer um personagem que ele não vai ter uma abordagem de falar, mas ao mesmo tempo vai ter um grande contato corporal em cena, e eu sei que também isso exige muito, né, de Sim. preparação do físico em si, né, pra estar ali no palco, pra entregar toda essa questão, como que é isso? Olha, em questão de preparação física, eu falo que todo espetáculo ou todo ensaio é um treino físico absurdo, assim, eu saio ensopado, ensopado, suado mesmo. Como eu falei, quando eu comecei no teatro, eu era muito tímido, não conversava, né. Uhum. E aí, o que que eu acabei fazendo na palhaçaria? Uai, é um palhaço que também não fala, que é tímido, né. Então eu acho que quando eu comecei, assim, eu não falava mesmo, era mais eu falava usava um pouco da técnica do gramelô, que é uma como se fosse uma blablação com alguns sotaques no final ali, assim, e isso também me possibilita uma liberdade muito grande. Posso apresentar em qualquer país que a pessoa ela vai me entender também, assim, do que eu tô falando, porque é a intenção da cena, né. Mas eu trabalho muito as ações físicas, o corpo, né, como que eu movo o corpo, então, um pedaço de cada vez do corpo, eu olho para lá, triangulo, então eu exponencio esse tempo, né, tipo, se eu quero, por exemplo, se tem um objeto em cena, e aí Uhum. eu vou fazer alguma coisa com aquele objeto. Então, primeiro eu olho para aquele objeto, aí eu olho para o público, aí eu olho para o objeto de novo, aí eu vou
para o objeto e começo a fazer o jogo, né? Eu começo a brincar ali no que tem que ser feito. Legal. Então, para mim, eu acho que é isso, assim, essa técnica do Gramelô, das ações físicas, dessa liberdade de ser quem eu sou mesmo. Hoje eu tô falando um pouco mais, assim, mas no começo foi isso, eu não falava. E aí, a única palavra que eu falo no espetáculo Perico é a palavra perico. Então, são Que pericos, legal. assim, com várias entonações, né? Tipo, ah, perico, perico. Ah, mas perico. Então, e aí isso o público vai entendendo. E o que é mais legal ainda é quando o público sai e aí depois eles começam a falar no periquês, né? Começam a brincar com isso, né? O que você é? Palhaço bombeiro. E como tá o nome do palhaço bombeiro? O Perico vai te ensinar algumas regras trans que você deve usar, deve usar, deve usar. Eu canto uma música também no espetáculo que é somente a palavra perico, não tem outra palavra. E aí depois os pais normalmente mandam assim, eu não aguento mais, essa música não sai da minha cabeça, só fica isso, não sei o que, meu filho não para de falar perico. Aí eu falo, poxa, que legal, né? Funcionou, era esse o objetivo, era ficar um chiclete na cabeça mesmo. Que legal. Perigo, hein? E sobre a palavra foneticamente falando perico, ela veio do perigo? Ela veio do como que ela surgiu em si? Dá um jogo legal, né? Dá. Foneticamente dá um jogo legal e principalmente, né, É, você falou da entonação. sim, Dependendo da entonação, dá pra sentir também que é um perigo ou alguma coisa assim. Como que foi a dá. construção? A construção foi que eu e os meus amigos, meus companheiros de trabalho, né, a gente queria fazer um trabalho de piratas. Uhum. E aí, como eu falava no Gramelô, que é essa mais embolado, né, às vezes alguma palavra parecida, em uma determinada cena, eu queria falar perigo, perigo, só que eu não ia falar perigo. Pra mim é até estranho falar perigo hoje, né? Aí eu falo assim, perico, 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 perico. E aí pegou, ficou. E aí, mas pegou de tal maneira que aí hoje eu sou perico, palhaço perico. E aí isso grudou mesmo. E aí eu brinco muito com isso, né? Então é legal demais. Legal. Show demais. Uma produção Estúdio Iridium.